Alô, Bistrolovers! Hoje eu começo o nosso bom encontro com uma citação do Steve Jobs. Não sei se é lenda, mas a seguinte frase é atribuída a ele: a tecnologia move o mundo. Sendo ou não dele essa citação, podemos afirmar que sim, de fato move e redefine constantemente nossas ações, como vivemos, como trabalhamos, como nos relacionamos. E, evidentemente, isso torna essa correlação da tecnologia com o comportamento humano uma situação complexa e desafiadora, especialmente quando nos referimos ao mundo do trabalho. Se, por um lado, a adoção de tecnologias emergentes, a exemplo da inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas ou mesmo a automação de processos, oferece uma promessa de transformação, de eficiência, de inovação, de competitividade, por outro, quando em desequilíbrio, pode representar impactos e riscos para a cultura organizacional e, é claro, para o engajamento das pessoas, para o resultado e para a sustentabilidade do negócio. Isso porque esse movimento não é apenas tecnológico da área de tecnologia. Muito pelo contrário, ele gera uma mudança significativa nos modelos de governança e gestão, no design organizacional, nas dinâmicas de interação e de colaboração, nos processos, nos perfis e competências, nos comportamentos e no mood, naquele clima dentro da organização. Aspectos que, quando não cuidados, trazem à tona os medos, as incertezas, os desconfortos, transformando aquele corre do dia a dia numa prova de resistência sem fim, um estresse emocional, ampliando por consequência as barreiras e os obstáculos para o novo e para o futuro. Frente a esse cenário, precisamos estar cientes da necessidade de uma estratégia de mudança clara e com uma intencionalidade focada no humano, assim como uma atenção direcionada ao estabelecimento de condições básicas que contribuam para um terroir. Terroir é aquele terreno fértil com condições únicas que traga propósito, alinhamento e engajamento em torno de uma direção e de um objetivo comum. E é sobre isso que vamos conversar hoje nesse bom encontro com dois convidados incríveis. Sou Deise Gomes, CEO do Carreira Bistrô, uma consultoria especializada em estratégias ágeis e integradas de cultura organizacional, educação corporativa e engajamento. E hoje recebo dois convidados, dois profissionais cariocas que tive a honra de trabalhar, de atuar como consultora em alguns projetos, que são atuantes em áreas diferentes, mas absolutamente complementares e que, coincidentemente, das suas trajetórias profissionais, possuem a passagem por empresas comuns, a Globo e a Coca-Cola. São eles: Bruno Martins, pai de 3 filhos, 2 rapazes e uma menina, é graduado em Engenharia de Computação pela UERJ, e possui MBAs pela FGV, COPEAD e MIT. É um executivo C-Level de tecnologia e inovação, tendo sido CTO da Ulisha nos últimos 4 anos, durante o scale-up da empresa até o posto de unicórnio. Antes da Ulisha, foi diretor de tecnologia da TV Globo, Globo.com, Globoplay, onde foi um dos protagonistas na transformação digital do grupo e criou o Globo Digital Hub. Possui passagens tanto em grandes corporações tradicionais como Oi, Coca-Cola e Lucent, quanto em nativas digitais, Globo.com e Ulisha. É colunista da revista MIT Technology Review, no Brasil, onde escreve sobre inovação, estratégia de tecnologia e negócios digitais, e certificou-se recentemente em conselheiro consultivo pelo CELIT. Minha outra convidada é a Simone Grossman, mãe de 2 meninas. Simone é uma profissional ambidestra, com uma experiência tanto como consultora quanto executiva C-Level na área de recursos humanos. Tem uma graduação e mestrado em Economia pela PUC-Rio, MBA pelo INSEAD, com certificações em Gestão da Mudança pela PROCE e em Liderança Adaptativa pela Harvard Kennedy School. Iniciou sua carreira como economista em instituições financeiras e, posteriormente, depois da passagem pela consultoria pela McKinsey,
fez a transição para o mundo de recursos humanos, passando a atuar em grandes empresas tais como Globo, Vale, Generali, OLX e Coca-Cola, onde na Coca esteve por 6 anos como VP de RH para a América Brasil e América Latina e teve como sua última missão ser RH da área de tecnologia global da empresa. Foi diretora da Anshan e é atuante em conselhos consultivos com participações no Instituto Coca-Cola e no Conselho de Desenvolvimento da PUC-Rio. Queridos, é um prazer enorme recebê-los, né? Poder estar aqui com vocês, poder compartilhar, é uma honra muito grande. Muito obrigada por estarem aqui. E bora lá começar? Eu tenho já uma primeira pergunta para fazer, que eu acho que nos ajuda a contextualizar a temática, né, que a gente vai falar sobre os desafios e impactos das tecnologias emergentes na cultura organizacional. E Bruno, eu vou direcionar para você, né? Porque eu li um material que você até me encaminhou, que eu achei muito bacana, que você tem uma citação provocativa que diz o seguinte: muitos obstáculos surgem nas organizações pelo FOMO, que é o Fear of Missing Out, de usar tecnologias inovadoras, mas sem cuidar de outros aspectos na liderança e na organização. Dito isso, né, que eu acho que é super provocativo mesmo, eu queria explorar com você 2 questões. Primeiro, na sua visão, o que pressiona, o que contribui para esse FOMO, né? E do ponto de vista dessas tecnologias, e o que fazer para não cair nessa armadilha, né, dos modismos, vamos chamar assim. E a segunda pergunta é se você teria nessa explicação dessa situação algum exemplo, né, de decisões impulsivas que foram tomadas devido ao FOMO e que certamente trouxeram impactos não positivos. A gente tem, né, corporativamente também, aquela sensação de que o gramado do vizinho é mais verdinho, né? Então, esse é o fogo, né? A gente achar que eu não estou fazendo algo que está todo mundo fazendo. Todo mundo foi convidado para uma festa, menos eu. Essa sensação que a gente sente como pessoa física, as empresas também sentem também. E agora, com o aparecimento de algumas das tecnologias emergentes, como, por exemplo, a inteligência artificial, isso tem se mostrado muito, muito vivo, né, em todas as conversas que eu tenho com diversas empresas, né? O que você mais vê é um CEO ou alguém dentro da empresa de negócio, às vezes, dizendo assim: precisamos fazer alguma coisa com inteligência artificial, precisamos fazer alguma coisa com generative AI. E a grande questão é a seguinte: qual é a dor? Né? Muitas vezes está desconectando da dor do cliente e a solução virando o principal. E eu me preocupo sempre que a solução técnica vira o principal. Apesar de ser um cara de tecnologia, né? Estou defendendo algo que não é o meu peixe exatamente, mas é verdade, né? A tecnologia existe para alguma coisa, para resolver. Acho que a gente falou até isso na conversa de alimento. Vem o remédio sem saber qual é a dor. Exatamente. Né? A gente usou essa frase, acho que foi você que falou isso. A empresa nasce para resolver uma dor latente do mercado, claro, né? Para prover alguma coisa que falta. Né? E evolui também com base em microdores que existem e que precisam ser resolvidas. E quando você chega e diz assim: eu quero fazer alguma coisa com aquilo, né? Para quê? Né? Tem toda a questão do treinamento, do se ambientar com algo novo, do experimentar, que é super válido, super positivo pensar assim. Mas quando isso passa um pouco do racional, ou não está minimamente associado a nada que se vai melhorar a dor de um cliente ou a melhoria de um objetivo maior de negócio, me preocupa, né? E a gente tem visto muito isso, né? No caso de tecnologias, por exemplo, como a AI, né? Que vou pegar a AI, né? Mas se falasse um tempo atrás, seria blockchain, né? Seria cada vez uma coisa, né? Aliás, se você pegar agora, nesse momento, tem dezenas de tecnologias emergindo em fases diferentes desse seu ciclo. O Gartner, por exemplo, tem um modelo, que é um gráfico que eles mostram, que é muito conhecido, que é o Hype Cycle das tecnologias. E mostra que nesse momento tem
pelo menos umas 20 bolinhas nesse gráfico em momentos diferentes do ciclo. Algumas nascendo só com os early adopters, algumas estão no pico das expectativas, e logo depois tem o vale dessas expectativas, o vale da desilusão, onde a gente acha que não serve para nada, né? AI, por acaso, está lá no alto agora, está exatamente no alto. Já a gente entra na fase de dizer, pô, esse negócio serve para nada, né? O pessoal já começa a falar de bolha da AI, né? Está falando-se muito aí, a bolha da AI, empresas com foco em AI que estão super avaliadas. Então começa-se a flertar com esse precipício do vale da desilusão, que depois volta a crescer em termos de expectativa e chega ao que deveria chegar, que é o chamado platô de produtividade, né? Então, principalmente nesse estágio onde ela está, onde está lá no alto das expectativas, surge esse sentimento do FOMO. Tem alguma coisa acontecendo muito grande que eu não estou surfando na minha empresa. E quando você vai ver, todas as empresas falando a mesma coisa. Então ninguém está surfando direito ainda, né? Então é um pouco disso. E saem para fazer implantação de tecnologia em um ambiente que muitas vezes não está preparado para abraçar essa tecnologia. Esse é justamente o mote da discussão aqui. Claro. Porque a parte tecnológica, muitas vezes, ela é dominada. Você encontra bons talentos que tem, você tem grandes players que estão desenvolvendo grandes modelos, né? A gente tem visto aí OpenAI, Google, né? A Meta, né? Várias empresas fazendo bons alicerces para construir tecnologia em cima disso. O que a gente vê muitas vezes são empresas que não estão preparadas internamente para isso. Por quê? Porque são tecnologias novas, necessitam de quê? De teste, experimentação. Teste de experimentação, lembra o quê? Lembra errar. Né? E o que a gente faz no ambiente em que você domina a tecnologia, mas você não lida bem com o erro, Perfeito. Por exemplo? Como que fica isso aí? Vai prosperar? Não, não vai prosperar. E vai dar problema na adoção. Então, as empresas têm esse FOMO de fazer nesse momento. No caso, a AI está muito latente, muito forte. Verdade. Mas tem outras coisas que precisam ser vistas, né? Como que você está em relação à parte de teste? Como que a sua empresa abraça ou não a ambiguidade? Porque quando você está falando de se lançar à incerteza, você está falando de conviver bem com a ambiguidade. Sua empresa convive bem com a ambiguidade ou não? Né? Como que está a questão da colaboração, né? Entre times? Cada vez mais você vê grandes especialistas em temas que precisam de estar juntos para gerar resultado. Se você tem uma empresa que trabalha com heróis e menos com times, você... adorei isso. Adorei isso. Exatamente. Empresas que trabalham mais com heróis do que com times, né? A sua empresa forma o quê? Heróis ou times vencedores? Né? E se você não tem um espírito de colaboração, e aí, né? A Simone, que conhece melhor essa história, mas se você o sistema de gestão, como você reconhece, como você contrata, claro. Como você desliga pessoas da sua equipe, do seu tipo, tem que estar valorizando a colaboração, para que que a sua empresa seja realmente um terreno fértil para inovações em cima dessas tecnologias, que estão sendo conhecidas, estão sendo desbravadas agora. Então, esses pontos é que eu destaco um pouquinho, que é uma preocupação extrema em fazer algo e precisamos cuidar de uma outra parte que é muito importante, que é a cultura para inovar. Né? E você pediu exemplos, eu acho que tem muitos exemplos. Né? Exemplos, como eu falei, estão completamente desassociados da dor. Né? Então, às vezes, o produto, já vi, né? Casos onde você prioriza fazer, por exemplo, toda a parte de relacionamento com chat, usando Generative AI, e o teu produto está completamente capenga. Se perguntar ao teu cliente o que ele preferia, né? Para evoluir antes, ele ia dizer, evolui aquela parte do produto que está ruim para mim. Está me gerando dor, eu não estou conseguindo fazer o meu trabalho aqui como cliente. Mas não. Então, é uma desconexão com o que o cliente quer. Outras vezes também é uma vontade excessiva de usar aquela tecnologia faz você usar a solução errada. E se você usar solução, por exemplo, a Generative AI de uma forma indevida, você pode ter surpresas muito grandes, além de não atingir o objetivo que você queria, surpresas inclusive de custo, porque é muito caro. É muito caro.
Não à toa a NVIDIA tá do tamanho que a gente está vendo. Porque por trás disso aí consome-se muito recurso e essa conta é alta. Então, existe forma mais barata de eu resolver o meu problema, sem ser exatamente com isso, só por satisfazer o meu FOMO, a minha ansiedade corporativa de fazer algo? Por que não? Né? E eu vejo muitas vezes um lançamento quase que irracional só para dizer que está fazendo algo, esquecendo do principal, que é quem está sofrendo com isso, com a dor que eu quero matar com isso. Então essa é a provocação que eu queria realmente trazer para o nosso debate. Quer complementar se alguma... Então, a gente estava até discutindo, né? Porque as organizações passam por esse FOMO e as pessoas também. Certamente. Porque o nível de ansiedade que isso está gerando, então, por exemplo, nas buscas por executivos, já é comum que você pergunte: o que você tem trabalhado com inteligência artificial? Como é que você está liderando? O que você está estudando sobre isso? Então, eu acho que gera uma ansiedade. Sim. Todo mundo fala assim: meu Deus, eu tenho que estar nisso. E eu já vi pessoas falando: eu não sei se eu vou conseguir, porque existe também um nível de aprendizado, de capacitação, né? Uma curva, né? Quando a gente pensa, inclusive, em gerações, que hoje a gente tem um encontro de gerações no mercado de trabalho, existem gerações que ainda, vamos dizer assim, mal se aprofundaram na digitalização e a gente já quer que elas estejam super, né, bem no quesito da inteligência artificial, dessas novas tecnologias. Então, eu acho que existe um FOMO de todas as partes. E aí a questão é isso que o Bruno falou. Você estudar, avaliar, analisar, eu acho que é importante. Tem que entender o caso, tem que ver se faz sentido. Daí a tomar uma ação de qualquer maneira é onde está o pulo do gato, né? Então eu acho que isso é super válido. E acho que ele tocou em questões muito sensíveis, já trazendo aqui, né, o spoiler, né, dessa conversa, em termos dos comportamentos ou das condições necessárias. Você trouxe alguns exemplos muito claros, né? Assim, é uma cultura que está aberta à inovação, é uma cultura que aceita a experimentação, o erro, porque se não for, imagina o desastre, né? Quer dizer, imagina o movimento que isso internamente vai gerar, de angústia, de decepções e até mesmo de sofrimento das pessoas em relação a viver um processo como esse que pode não dar certo, ou que não pode... não está realmente atendendo uma prioridade daquele negócio, daquele produto, seja do que for. Então, acho que é muito interessante o que você trouxe. Quer dizer, tem um trabalho prévio, né, Bruno? Que até eu quero muito ouvir a Simone na experiência dela, quando a gente trouxe essa questão do impacto na cultura, que é de preparar esse terreno realmente, e eu não digo nem apenas para a adoção imediata de algo. Eu acho que é permanentemente, no dia a dia da empresa, tem condições básicas que precisam ser trabalhadas para viver talvez a complexidade do mundo que a gente vive hoje, né? A gente fala desse mundo bunny, por exemplo, né? Que é ansioso, que é não linear, que é frágil, tem várias características desse mundo que acaba trazendo esse comportamento FOMO, que a gente está sempre achando que está devendo alguma coisa, né? Porque a gente está sempre atrás do que está para acontecer. Mas que eu percebo, e quero muito te ouvir, eu percebo que às vezes a cultura organizacional não é trabalhada da melhor maneira para abrir espaço para inovações. Né? É isso mesmo? Você vê dessa maneira? Sim, Daisy. E eu diria o seguinte, não é nenhuma novidade, né? É algo que a gente já vivencia, mesmo antes de tecnologias... Como diria um amigo meu, desde o Velho Testamento. O problema é velho, né? Existe uma disciplina que o Bruno também bem conhece, chamada gestão da mudança. Isso. Né? Que toda implementação de tecnologia traz uma frente de gestão de mudança, porque você realmente precisa preparar a organização. Lógico que nunca vai existir um preparo perfeito, né? O mundo não pode ser utópico, né? Não pode ser assim, não, mas a gente ainda não está lá, então vamos segurar. Eu acho que o timing, ele é muito, obviamente, flexível nesse sentido, mas tem que ter algumas condições básicas. E talvez, principalmente, a gente estava falando também antes daquele negócio das barreiras. Perfeito. Identificar essas barreiras. Quais são, né?
que você pelo menos tenta minimizar, né? Porque quando você está implementando uma tecnologia, no fundo não é só uma nova forma de fazer, quer dizer, não é substituir um produto por outro, é uma nova forma de trabalhar, né? Que requer e cada vez mais as pessoas não trabalham individualmente, elas trabalham juntas, em colaboração, né? E isso, são coisas novas, então a gente não tem todas as respostas, precisa ter essa mentalidade de experimentação. Então, são barreiras que precisam ser trabalhadas antes, minimamente, para evitar, né? E aí, o que são esses elementos, essas barreiras, né? Eu diria que tem uma que acho que todo mundo pensa, que é o seguinte: está todo mundo capacitado, está todo mundo preparado para aquela nova tecnologia? Então, eu vejo as empresas realmente com uma preocupação de: eu tenho talento que precisa para isso. Eu tenho as pessoas de tecnologia que conhecem, que sabem implementar, as pessoas de negócio que sabem fazer o link, né, a ligação dessa tecnologia com as dores de negócio, qual a melhor usabilidade disso. Então, eu acho que tem uma preocupação com o talento, mas aí eu vou te dizer o seguinte, ela é a preocupação mais tangível de toda essa história, né? Perfeito. Porque é como quando a gente pensa lá atrás, bem lá atrás, a gente olhava, por isso que a gente ainda chama de recursos humanos, porque os humanos eram recursos, né? Então a gente precisava, ainda é uma terminologia que muita gente já mudou, mas você olhava os humanos como recursos. Então, eu tenho os recursos para essa transformação, eu tenho as pessoas capacitadas, etc. Ok. Mas aí faltam os elementos intangíveis e invisíveis da cultura. Até porque, daí você sabe disso, é muito difícil você mensurar também, sim, né? Assim, não é a coisa mais evidente. Eu vejo se eu tenho uma pessoa com aquela lista de capacitações, mas eu realmente entender se no meu mundo as pessoas estão trabalhando juntas e estão felizes e estão engajadas, existem medidas, lógico, mas é muito mais difícil de você medir. Então, esses elementos de cultura, a liderança, a gente vai falar mais adiante, a liderança certa, a liderança que coloca uma visão, que comunica, né? Que é o modelo, né? O que a gente chama de role model disso. Eu acho que tem todos esses elementos, eles são em geral. E só para terminar essa parte, a tal da resistência à mudança, ela é uma realidade, ela é normal, ela é natural. E especificamente nessa onda da inteligência artificial generativa, existe muito esse medo. Será que eu vou conseguir aprender? Será que eu vou ficar ultrapassado? Será que eu me substituir? Vão me substituir, vou perder meu emprego, né? Tudo isso que a gente ouve. Então, a resistência ela é natural. Perfeito. E como é que a empresa, como os líderes principalmente, trabalham com isso, é o que vai fazer a diferença para o processo ser melhor ou não, né? Eu acho assim, bem, tentando, né, até fechar aqui um pouco que você trouxe, Bruno, e você agora, Simone, você percebe assim, às vezes essas mudanças são tão talvez sem um propósito claro, vou usar essa palavra do propósito, sem um entendimento claro do porquê que aquilo está acontecendo, e isso até internamente há uma dificuldade grande até de comunicação, né? E eu acho assim, a gente olhar o papel da liderança, a liderança é crítica nesse processo de desdobramento, de trazer, de alinhar as pessoas. Às vezes a própria liderança, ela está desorientada em relação àquilo, né? Quando você trouxe nesse exemplo, às vezes aquilo não está fazendo muito sentido, né, naquele contexto, porque como você trouxe, as dores são outras. E aí, de repente, eu recebo meio top-down algumas coisas e falo assim, caramba, mas agora tem tantas outras coisas que eu deveria estar me concentrando, investindo, melhorando, e agora vou me preocupar em implementar algo aqui fantástico. Então, acho que assim, o que vocês estão trazendo é muito sério, né? Porque às vezes medidas mal, talvez, trabalhadas, ou estratégias mal elaboradas, ou fora de hora, ou talvez com peso maior do que a necessidade do que o negócio precisa, pode trazer danos. Efeito contrário, né? Rebote, né? Dá um rebote, né? E Daisy, você falou um ponto que me chamou a atenção, que foi a clareza, né? A gente não tem clareza disso. Pois é. Ninguém tem, o mundo não tem. O mundo está com medo da AI. Vamos lá. O mundo não sabe para onde está indo. Né? Imagina se a minha empresa, se a tua empresa vai ter todas as respostas. Então, o que a gente precisa cada vez mais é de líderes que saibam navegar nesse ambiente de incerteza e de ambiguidade.
Perfeito. Que sabem passar, que sabem ligar o que tem que ser feito no propósito de cada um, sem ver o final da estrada. A gente enxerga uma ou duas curvas para frente, e muita neblina. Esse é o mundo atual. Né? É subir na serra, né? cheio de neblina, a gente vê uma ou duas curvas. A gente não vê mais a estrada inteira e estamos indo, querendo chegar, ali. Né? É um mundo de experimentação. Mas qual o caminho, Bruno, para fazer essa experimentação sem causar um dano, talvez tão grande, no modus operandi, no dia a dia das pessoas? Qual o caminho para fazer isso? Eu sempre acredito, assim, primeiro é o seguinte, o alvo é móvel agora, né? Você não tem um alvo fixo a ser perseguido. Né? O alvo é móvel. A dinâmica dos negócios e da sociedade e, consequentemente, das tecnologias, o que a tecnologia vai abrindo de caminhos é tão alta, tão rápida, que faz esse alvo ser móvel. Mas eu acho que você, o tempo todo, está vendo onde é o meu alvo agora, e ter uma boa comunicação para dentro desse alvo, ainda que seja móvel, e com a clareza da comunicação de que ele é móvel. E o time tem que entender, a empresa tem que entender isso. Né? E que seus processos, esse é outro ponto importante, os seus processos enquanto empresa, seus processos de governança da empresa, tem que refletir essa realidade de um alvo móvel que norteia o que está sendo feito hoje. Então, como que você muda? A gente fala muito de agilidade, né? Hoje, agilidade. Agilidade não é entregar mais rápido. A agilidade é mover a direção na hora certa que ela tem que mudar. A gente não pode, o alvo mudou e a gente continua com a mesma direção. Então, como que os seus processos, além das pessoas estarem preparadas para isso, como que os seus processos internos, seu sistema de gestão, seu modelo, sua gestão de portfólio do que está sendo feito dentro da empresa, acompanha esse alvo móvel, acompanha esse movimento de estratégia que vai acontecendo e que tem que acontecer, porque o mundo é assim. Vamos falar de gestão da mudança, então? Que acho que é uma praia aí que a Simone navega já frequenta há muito tempo. Como é que começa essa história da gestão da mudança, né? Porque às vezes a gente vê uma fachada também, né? Vamos ser honestos. Né? Então bota lá um time e aí acha que gestão da mudança, eu acompanho isso também há muito tempo, né? É como se gestão da mudança fosse só treinamento, né? Sinônimo de treinamento. Então vamos gestão da mudança, então vamos treinar todo o time, toda a equipe no que vai mudar. Então isso é a gestão da mudança. Né? E a gente sabe que não é isso, que isso não vai endereçar as questões que estão nesse intangível. Né? Então, traz pra gente, vamos falar disso. O que é um processo de gestão da mudança, como ele deveria ser, enfim, efetivamente colocado no ar, quais são as questões críticas desse processo? Conta pra gente, Simone. Então, acho que tem dois tipos de gestão de mudança, né, que você falou. Tem a gestão de mudança que vai ocorrer, vamos dizer assim, de forma mais tópica, na hora que está fazendo uma determinada implementação. E aí, esses elementos concretos, eles são muito visíveis. Eu preciso capacitar. Embora, que eu já vou trazer algo que eu acho que sempre falta muitas vezes, é que a gente olha só a questão do treinamento e a gente esquece dos chamados impactos organizacionais. Isso. Que são, às vezes, até questões mais visíveis de processo, de áreas que precisam se remodelar. Exato. O design, que eu até falei isso na abertura. O design, né? É uma tabela que precisa ser mantida através daquele sistema que antes não tinha no outro e esquece quem vai fazer isso, né? Detalhes assim que podem fazer toda a diferença. Então a gente tem, e isso até acho que já teve muita evolução. Eu acho que as pessoas sabem, já ouviu falar do mapeamento dos stakeholders? Claro. Né? Chega lá, aí põe a empresa inteira, quem é favorável, quem não é, quem é um agente de mudança. De novo, não é para ficar na planilha, é para fazer alguma coisa com isso que envolve, que você já tinha falado antes, de comunicação, de diálogo. Mas aí eu queria trazer o elemento que eu acho que é um elemento que perpassa tudo isso, que é essa quase que gestão de mudança constante. Por quê? Você falou do novo mundo, né? Do Bunny, né? Não é nem mais VUCA, o Bunny. É Bunny. Né? Então, essa constante de mudança, né? Ela não é a natureza do ser humano. Então, não é. O ser humano gosta de padrões, né?
ajuda a gente a tomar decisões mais rápidas, tudo, é a natureza do ser humano, né? Eu sou economista, mas aprendi um pouco Nossa, ao claro. longo do tempo. Então, quando você traz uma necessidade de adaptação, mudança, ambiguidade, que é a falta da certeza, a falta do padrão, né? Aí lascou. Pronto. Então não é a natureza. Tem gente que é mais aberta para isso. A gente sabe os perfis. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tem gente que é assim. Mas a natureza sempre tem um elemento de procurar mais estabilidade. E as pessoas demandam e esperam das organizações essa estabilidade, Claro. né? Estava numa vez uma conversa numa empresa que eu trabalhei, eu perguntei, se você tivesse que ter um pedido, o que você pediria? Mais estabilidade, eu não aguento mudança toda hora, porque o desenho organizacional, toda hora eu não sei mais quem faz o quê, para quem eu peço. E aí, como é que você avisa que não existe? Não existe. Exato. Então esse é o ponto. Essa preparação das organizações, essa gestão de mudança mais estratégica, porque ela que vai dar o terreno fértil para a gente poder fazer o que você quiser, né? E aí, obviamente, com atenção específica àquele processo, àquela tecnologia. Então, e aí eu vejo duas coisas: adaptação à mudança, ambiguidade e aprendizado. Porque, assim, a gente fala da learning organization então, esses dois elementos são as coisas que a gente tem que estar o tempo inteiro permanentemente, né? E aí, como a gente vai discutir mais, mas só para começar aqui, assim, como começa com uma visão que precisa ser comunicada. Não adianta a gente dizer que a gente quer uma empresa que esteja preparada para a mudança, ambígua, né, que saiba trabalhar, enfim, tudo isso, ter essa flexibilidade, se no dia a dia os líderes estão exigindo processos de, por exemplo, planejamento estratégico super encaixotados, né? Se na hora das promoções as pessoas que tomaram risco e demonstraram esse valor, esse comportamento não estão sendo valorizados. Eu ainda vejo, dependendo do tipo de sistema de avaliação de desempenho e recompensas que a gente tem na empresa, você tem, às vezes, sistemas que favorecem o herói, favorece aquela pessoa que fez o projeto. Porque eu liderei o projeto, eu tenho uma história para contar, eu tenho uma contribuição para dizer que foi minha. E com isso eu vou ganhar mais bonificação. Então, a gente tem que ter... Eu estou prezando pelo time, pela colaboração, ou estou prezando por aquelas pessoas heroínas que trouxeram algo. Então, eu acho que é muita coisa, mas começa com uma visão clara e começa com a liderança garantindo essa coerência em todo o ambiente, né? Porque nós somos movidos por incentivos, naturalmente. A gente, e o que vale não é o que a gente diz, é o que a gente vê acontecendo. Perfeito. Né? Mas você precisa dizer, muitas vezes a gente também não diz, e precisa, né, ter o... E até mesmo quais princípios, né? Tem se falado bastante de princípios, né? A Amazon, por exemplo, né? Trabalha com modelo de princípios. E quais são os princípios, as atitudes que você vai condecorar, né? Quando realmente acontecer, né? O que você valoriza de mais tangível no dia a dia? Que atitudes reforçam essa visão? Você falou que é onde começa tudo, né? Para chegar lá, o que eu preciso em termos de princípios, de atitudes, tudo isso? Gostei dessa sua pegada, Bruno, dos princípios. Se a gente pudesse criar... Vamos então fazer essa brincadeira aqui, da gente montar os princípios de uma cultura que tenha essa orientação para a mudança? Acho que o Bruno tem uma lista. Tem, já. o Bruno. Eu fiz uma listinha, né? Engenheiro, né? Engenheiro faz Então, isso, vamos embora. O que são? O que seriam as características dessa cultura? Eu vou falar alguns que eu pensei aqui. Ótimo. Tá? Fiz até um nome poético. Fala, adoro. A dor do cliente sempre no centro. Quais são as ações, né, que evidenciam esse princípio no dia a dia? A gente está trabalhando em algo que realmente é a dor do nosso cliente. O outro é um termo em inglês, né, que o pessoal fala muito, né, que é o eat your own dog food, né? Coma a comida do seu cachorro, né, para provar, para saber o que você está. Como que eu conheço realmente as dores dele? Quão próximo eu estou desse meu cliente para saber realmente suas dores, né? O outro que a gente falou, abraçamos a ambiguidade. Eu adoraria ver numa empresa um princípio desse, que nós somos uma empresa que abraça a ambiguidade.
Nós sabemos conviver com isso. E tudo bem de não ter clareza. Né? E tudo bem de errar. E tudo bem de errar. E aí, boa, é o meu próximo. Assim, apesar da dor, sabemos aprender com o erro. Vamos lá, ninguém gosta de errar. Claro. Errar é ruim continuar assim. Entra na vulnerabilidade, né? Mas sacode a poeira e A grande segue. questão é a seguinte, ninguém gosta de errar. E errar continua sendo ruim, tá? Ninguém gosta de errar. Mas a gente sabe que vai errar. E quando errar, vai tirar o lado bom do erro, que é aprender. Claro. Né? Eu acho que isso é um princípio também que eu pensei. Aprender sempre, porque se desafiando a aprender coisas novas, para entender lá 3 curvas à frente, naquela curva que a gente não está vendo, que a gente só vê 2, né, para frente, pode aparecer alguma coisa que tenha isso aqui. E como isso pode me impactar? Como isso pode impactar o negócio? Então, aprender sempre, ter pessoas que estão antenadas e que conhecem tudo de novo que está surgindo, é muito importante. Outro que eu coloquei, ideia boa, ideia implementada, então, vamos sair do teórico e do Faz acontecer, né? E faz acontecer, né? E outra que é, não temos heróis, temos times. Né? Essa foi muito legal, né? Porque enquanto eu valorizar herói, eu estou indo para o indivíduo, eu estou indo para o ego de cada um, eu estou impedindo a colaboração. É legal ter reconhecimento, sim, mas como que eu coloco os atingimentos de um time que somou competência, somou o melhor de cada um, somou as especialidades, os anos de estudo de cada um e fez algo formidável. Então, Claro. Como que eu coloco isso à frente das condecorações de medalhas individuais, né? Muito bom. Muito bom. Vou pegar minha Muito lista também. bom. Por favor, Cia. Você tem Não, algo? eu tenho, Tem. O que você colocaria? Você trouxe 5, não foi? 5 ou 6? 5. Eu acho que 5 princípios. Gente, isso é uma cola, hein? Isso aí, olha, fiquem atentos, né? Se puder implementar 2 desses, né, Bruno? Já tá na frente. Já tá na dianteira, né? Porque tem... Que são desafios. Parece simples, Não, mas porque Não. nada do que você falou aí é simples, tá? Nada. Não tem nada difícil simples fazer aí. Com a cultura que a gente tem atual dentro das organizações, ainda muito individualista, muito centrada no ego, muito na questão hierárquica, né? Muito na questão do curto prazo. Eu não acho nada simples que você trouxe. Ele tem que chacoalhar muito. Tem que E chacoalhar essa é a muito. provocação, né? Não adianta você buscar fazer algo com a tecnologia se você não tem esse resto todo que vai fazer realmente ser uma empresa inovadora. Então, eu acho assim, é muito desafiador o que você está Sim, trazendo, que é uma mudança de mindset, de comportamento, de postura, de intenção. Mudança, Daisy, uma vez vi um desenho que eu achei ótimo, mudança é mente, coração e braços. Isso. Né? Você tem que entender o que é a mudança, você Head, tem que querer. heart and hands. Exatamente. né? Você tem que, o coração, eu quero, eu entendi e eu quero fazer. E tem o fazer realmente, que aí entra os braços. Né? Então, como que eu coloco todo mundo entendendo, querendo e, de fato, fazendo acontecer. Né? Exato. Acho que aí é uma mudança bem sucedida. Né? Quero te ouvir, Não, Cia. excelente, excelente. Então, e aí, eu vou até pegar o gancho aqui, porque tem uma corrente que fala que, por mais que você traga argumentações lógicas e dados e fatos, etc., o que realmente vai fazer a diferença para mover as pessoas é o engajamento de um propósito maior, de algo que é aquela coisa do significado, né, do grande objetivo, muito mais às vezes do que... E muitas vezes é isso que a gente peca, porque a gente tende a trazer todos os argumentos, né? Vamos implementar esse sistema de gestão porque é o melhor, porque está todo mundo implementando. Mas o que isso realmente significa? Aí na minha listinha, o que eu colocaria aqui, acrescentaria? O lado, falar um pouquinho mais do lado da liderança e falar do lado do desenho organizacional, que a gente também discutiu na nossa prévia, que eu acho que é importantíssimo. né? Do lado da liderança, estabelecer essa visão com propósito, né? E comunicar, mas assim, exaustivamente, porque a gente sabe que às vezes a gente acha, a gente mesmo como líder, a gente fala, mas eu já falei isso. Tem lá, os especialistas de comunicação falam, olha, sei lá, tem que comunicar 7 vezes. Acho que tem um número mágico aí que você tem que repetir, especialmente nas empresas maiores, né? Uma multinacional. Entra a questão até de idioma no meio. Verdade. Né? Então,
tem assim uma coisa meio como você falou, e aí entra o inspirar, porque o comunicar com propósito, com valor, o que aquilo significa, a gente vai estar aqui junto nessa incerteza, né? Eu acho que tem um lado aqui. Tem outro lado da comunicação que não é só o mandar a mensagem, mas é escutar. Boa, boa. Tá? Quanto que está aberto para... Quanto que a gente está aberto para escutar? Perfeito. Quanto que a gente captura, porque não é o líder que está ali no dia a dia, são as pessoas, é o gerente do meio, é o tal do middle manager, são as pessoas, as equipes, o quanto que a gente está ouvindo as pessoas nesses momentos. Então, com o calor da situação ali, que né? vão até dizer, olha, isso aqui não vai endereçar a nossa dor. Isso. Elas são capazes de dizer isso para alguém e alguém vai escutá-las. Eu acho que criar esse ambiente, né, que muita gente chama o ambiente de segurança psicológica, um ambiente de, né, enfim, Sim. Criar esse ambiente de abertura, onde existe esse diálogo dos dois lados, e ainda mais, de novo, pensando em tudo que está acontecendo, que para mim assim é avassalador, eu gostaria de ver mais. Eu acho que é a parte dos princípios, tá? Fantástico. E aí eu vou falar tem muita coisa, tá? De liderança, a gente fala Claro. de exemplo, de sistemas de gestão, né? Então, mas tem um lado agora do desenho organizacional, que eu acho que faz traz muito ruído nesse caso. Por quê? A gente acaba, a área de recursos humanos, gestão, pessoas, gente, como a gente queira chamar, é uma área que também tem uma carga operacional, administrativa, processual enorme, né? E a gente fala do RH ser estratégico. Né? Mas ser estratégico é estar junto com o diretor de tecnologia, junto com o CEO, o presidente, o comitê executivo, o board, o conselho, pensando tudo isso que está acontecendo e olhando lá para frente, obviamente sabendo que só está olhando a curva, as próximas 2 curvas. E a gente não consegue se dedicar a isso. A gente, como área de recursos humanos, e as empresas, porque o diretor de tecnologia está preocupado com o problema do ataque cibernético que está rolando e o sistema que caiu, e o presidente está preocupado porque o preço da ação no mercado está com, né? Porque o conselho está atrás querendo uma resposta para aquela negociação que eles vão fazer. Então a gente está tão É um cardápio, né? É um cardápio no dia a dia que a gente não consegue. Quem que está pensando nessas grandes coisas? Real. Importante, não urgente, né? Pois é. Exatamente. Então, assim, isso que você está falando, que essa tática que as empresas têm de, às vezes, colocar uma área que é focada na inovação, eu acho que a gente tinha que ter, assim, não é a área de tecnologia. Eu tenho um grupo de pensadores futuristas que estão olhando. Que representem, né? Que representem tudo. Eu sei que as áreas de estratégia têm a sua parte que está pensando, mas eles estão pensando sozinhos, eles estão colaborando. É uma banda mental coletiva, né? Quanto eu estou gastando de banda mental da Muito empresa para isso? Entre um incêndio e outro eu paro e penso, ou eu de fato tenho gente que está pensando nisso. Exato. Que o principal, a maior parte do seu tempo é pensando nesse tipo de coisa. Exatamente. E aí pensando, conectando todos os pontos, porque as empresas muitas vezes, especialmente as empresas que estão super bem, elas tendem a achar que já sabem. E aí não estão vendo tudo que está acontecendo, não estão se conectando para fora e não estão se conectando para dentro, porque não estão falando com quem a escuta sabe. Então, eu não sei qual é a resposta, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com um princípio de modelo e desenho organizacional que cria espaço para esse foco que as empresas precisam ter. Se você não tiver, o ponto da Simone é muito importante, se você não tiver o desenho, a estrutura organizacional que seja realmente alavanca para esse momento, para esse modelo de inovação e tudo, isso acaba virando freio. Não tem o meio do caminho. Isso. Ou é alavanca ou você vira um freio. E você está discutindo a cultura que você quer buscar e atuando à frente, ou você vai ser o RH que vai ter toda semana dizendo, precisa de um cara desse, precisa de um cara pedindo recursos novos para você, como se tivesse, né, em abundância esses caras, e que você faz assim e traz para o dia seguinte. Isso é igualzinho tecnologia, tá? RH, nesse caso, tecnologia também. Se a tecnologia não estiver pensando à frente, ela vira gargalo.
Porque no dia que precisa fazer uma coisa, lançar um produto, você não tem arquitetura técnica para isso, você não tem infraestrutura para isso, você não tem um monte de coisa, contratos que te permitam fazer isso, desenvolvedores, e aí pegando o gancho com desenvolvedores, e talentos humanos também, né? Os talentos, de uma forma geral da empresa. Se o RH não estiver na frente, na estratégia, na discussão de que companhia quer mudar, de quais são os valores que a gente quer ter como grandes norteadores dessa cultura, ela não vai conseguir agir à frente. E aí vira freio. Então, é super importante. E a estrutura fala muito disso. Isso, e infelizmente é um papel que o RH, por vezes, acaba exercendo de freio. Exato. Não é assim? Exato. Por vezes exerce esse papel do não pode, não é possível, né? Ao invés de ser alavancador da mudança, às vezes é o próprio freio da mudança. Eu achei legal, porque se você fala de que às vezes não tem arquitetura do ponto de vista tecnológico, o paralelo da RH é não ter o design organizacional capaz de absorver aquilo. E aí passa por não ter pessoas, não ter processos adequados de gestão que, de fato, valorize esse novo modelo de atuação. Né? E aí... Daisy, Simone falou de um ponto, né, na hora da gestão da mudança, que eu achei super importante, né? Eu pensando aqui, né? Você falou, né, que às vezes, né, tinha uma área que gerava uma tabela e não tem mais. A inteligência artificial só vai aumentar isso aí. Por que a gente está falando? A gente está falando de botar processos automáticos de inteligência, né, que às vezes antes eram feitos por humano, às vezes eram feitos entre 2, 3 departamentos, de serem totalmente automatizados. Claro. E aquilo ser... A gente está falando de um software, né, de uma tecnologia cada vez mais cognitiva e que vai ser transversal a várias áreas, muitas vezes. Então, coisas que às vezes aconteciam num determinado gap de tempo, né, vão ser instantâneas. É instantâneo. Entendeu? E quando você monta um negócio em cima, por exemplo, de inteligência artificial, que às vezes uma inteligência gera automaticamente uma escolha, uma publicação num produto, num marketplace, ou coisa assim. E existe um problema nessa inteligência, que a inteligência artificial vai falhar também, né? Ela não é perfeita, ela vai falhar também. Só que aquele gap de tempo que antes passava por N departamentos até realmente gerar um problema para o cliente, vai gerar imediatamente. E se você não previu isso, você não trabalhou a gestão da mudança para tornar as coisas mais automatizadas, mais fluidas, quem vai sentir é o seu cliente. Claro. Ou às vezes a tua perda de reputação que vai acontecer quase que imediatamente também. Então, esse tema é um tema super importante. Gestão da mudança frente às tecnologias emergentes e como que elas vão encurtar caminhos que antes demoravam mais. Me fez lembrar disso. Não, muda muita coisa. E aí eu estava até pensando, né? Talvez também seja a solução, porque se um dos grandes problemas é essa falta de tempo disponível para pensar no importante, no urgente, olha a capacidade de produtividade e eficiência que a gente tem. Sim. Né? Então, assim, isso vai disponibilizar o ser humano para o que ele pode fazer a grande diferença e adicionar de valor. Mas aí a gente entrou naquilo, mas quem entra primeiro, ovo a galinha, porque eu preciso também garantir que eu consigo implementar isso da forma positiva e produtiva. Eu vou voltar para a curva do Bruno, né? Aquela curva que você falou do vale. Tem um vale ainda para a gente viver, que é a curva da mudança, né? Para que a gente possa até sair desse lado de onde você está trazendo, né? Acho que a gente ainda vai sofrer um pouquinho nesse processo de transformação também, né? De como as formas de trabalhar, as dinâmicas mesmo de trabalhar, que vão mudar muito, mas acho que a gente ainda está... Onde é que você acha que a gente está nessa curva? A transformação, né, eu acho que vão ser inúmeras, infinitas curvas, né, que vão se transpor. Sim, verdade. Né? Ela vai fazer um desenho... Imagina, cada curva faz um desenho desse, né? Do pico, vale, depois chega ao razoável. Enquanto uma curva, enquanto algo, uma novidade está fazendo isso, outra já atropela e já faz.
Então, são como se fossem várias curvas Vivendo atropeladas Claro. indefinidamente, né? Esperamos que esse mundo seja para sempre, né? Tem uns gráficos interessantes que mostram essa curva da inovação, que o tempo entre uma curva e outra chega e disrupta a anterior, né? Era mais espaçado. Agora elas estão coladinhas. Sim. O ciclo inteiro acontece mais rápido e elas se interpolam mais frequentemente. Essa interpolação Mas pode é que acontecer mais no final. o que eu quis trazer, que assim, a curva que você está falando de mudança é a mesma curva que a gente utiliza para olhar emoções. Isso. É a mesma curva. E assim, essas emoções que no dia a dia a gente acaba tendo, de viver essas transformações e de se posicionar, e de como é que eu passo. Eu acho que é o que eu estava querendo trazer. Eu acho que a gente está vivendo o vale. Quando a gente está no sofrimento, assim, e aí, eu não posso fazer como eu fazia antes, mas eu ainda não sei eu ainda não subi essa minha curva para adotar novos comportamentos, né? Então, a curva da mudança pessoal, eu acho que a gente está lá no vale, ainda nesse sofrimento de olhar para trás e falar, não dá para ser como era, mas eu também ainda não sei como vai ser. E aí eu tô aqui meio no lamento, meio na curiosidade, ansiedade, no medo, né? Acho que sim, mas eu vejo que a gente não está preparado ainda para esse ritmo, né? Por mais que a gente aceite, a gente sofre com isso. O catálogo de doenças envolvendo essa evolução digital tão rápida só aumenta, né? A gente só vê cada dia novos especialistas trazendo novas doenças, principalmente psíquicas, que derivam disso tudo, né? Exato. E o descompasso na curva, muitas vezes, entre a liderança Isso. e as pessoas da organização, né? Que empiricamente, quando você aplica e você tenta, né, discernir onde é que você está nessa curva, os líderes, em geral, estão mais avançados, já passaram. Já viveram. Mas e aí eles, às vezes, perdem a visão de que o resto da organização ainda está na travessia, né? Eles já estão lá. Então, é normal isso, né? De fato, é normal. E entender isso é fundamental, né? Over-communicate é uma das coisas que você tem que praticar total. E você falou, achei engraçado que você tocou no ponto da Town Hall. Né? Ele falou, na Town Hall, cara, uma Town Hall é super legal, tá? Eu sou super a favor de Town Hall. Tá a empresa inteira, tá todo mundo junto, legal, bacana, é uma oportunidade, né, às vezes do CEO falar pro cara, te aproximar, tudo. Mas tem tantas vivências juntas ali, tem tantos níveis de maturidade que não dá misturados pra ali, tudo, né? Que sai dali, eu vejo, né, nessas grandes mudanças, uma necessidade do middle management reforçar, dar os pontos que realmente afetam o trabalho do dia a dia daquela área, trabalhar aquela mensagem depois. Então, o cuidado com a comunicação, e aí, né, como se for Town Hall, isso me veio na mente, é super importante, porque comunicações complementares, com propósitos completamente diferentes, tem que haver para que aquilo chegue muito claramente para todos os níveis. E de uma forma clara, como que isso me afeta hoje, né? O que quer dizer aquilo que foi falado ali no que eu faço semana que vem, né? E muitas vezes isso chega muito truncado. Muito fragmentado. Né? Muito fragmentado, muito truncado, muito baseado nisso que a Simone falou, de que às vezes quem comunica lá no topo já viveu várias vezes. Às vezes tem um garoto que saiu da faculdade ali agora e está trabalhando, e é a primeira vez que ele está pisando no mundo corporativo, recebe uma mensagem dessa, e não está nada claro, né? E como que as empresas dão o valor adequado à comunicação da mudança. Olha, eu tenho que fazer esse reconhecimento. Eu conheço o trabalho que você faz com times e eu sei que isso sempre foi uma preocupação assim genuína sua, né? De trazer esse significado, esse propósito, essa união de essa colaboração de time, né? Para poder, de fato, a mensagem ser entendida e praticada, né? Com toda certeza. Gente, chegamos ao fim. Rapidinho, né? Nossa. Passa, né? E eu queria muito terminar ouvindo assim alguma reflexão, alguma dica, alguma coisa que vocês queiram trazer nesse final, baseado nessa conversa que a gente teve, mas enfim, no momento que vocês estão vivendo também, para nosso público, né? Alguma mensagem final, alguma fala final, alguma reflexão final, o que vocês quiserem. Espaço livre. Tenho pensado muito, é o seguinte,
Isso certamente vai ser tema de uma próxima coluna minha na revista. A gente tem falado muito, né, de volta a fazer o básico bem feito. As empresas têm falado muito do back to basics. E no momento onde você está com o capital mais escasso, né, juros altos no mundo inteiro, tudo, todo mundo segurando os investimentos em inovação, como você coloca o de volta ao básico e também não abre mão de inovação, né? Ou erra mais barato, já que o erro, como falamos, ele vai ocorrer. Então, como é que você erra mais barato? Então, eu acho que, assim, no geral, busca-se muito inovações, dando vários saltos ao mesmo tempo. Você tem modelos de inovar mais adjacentes ao seu core, ao que você faz mais. Então, tem um professor que eu tive lá do MIT, que escreveu um livro chamado The Power of Little Things, né? O Poder das Pequenas Coisas. David Robertson, o nome dele. E é sensacional. Ele, como inovar em mercados maduros, em mercados que já estão no platô, né? E aí ele traz vários exemplos, né? Como, por exemplo, como Gatorade inovou na marca, né? E no posicionamento da marca, de voltar a reforçar o posicionamento junto a atletas de alta performance, como que o GoPro inovou fazendo comunidades de uso, tudo em volta do produto. E a gente muitas vezes esquece isso. A gente quer fazer algo completamente disruptivo. E a gente tem dois eixos para trabalhar. A gente tem o eixo da tecnologia e do mercado. Eu posso inovar numa tecnologia que eu já conheço, e o risco é bem menor, né? Às vezes a tecnologia já existe e eu uso, às vezes ela existe, mas eu não uso. Claro. E às vezes tem aquela que não existe, que é totalmente experimental. As empresas muitas vezes querem curto-circuitar e ir lá para frente. E mesma coisa em relação ao mercado. Eu posso usar a tecnologia no mercado que eu já atendo, no mercado que já existe e não atendo, ou criar um novo mercado, quando ele está falando de inovações muito disruptivas. Eu acho que tem um espaço enorme, tanto no eixo mercado quanto no eixo tecnologia, para inovar mais adjacente ao seu core e você conseguir fazer inovação com menos risco no momento atual e, quando errar mais barato do que curto-circuitar, muitas vezes, ou na ausência de coragem, leia-se funding, para esse curto-circuitar, não fazer nada. Entre não fazer nada e fazer algo, né, tem essas oportunidades, tem espaço para trabalhar. Então, você tem uma frase linda que eu até capturei aqui, porque eu vou atrás das frases. Sabemos que não há como experimentar sem errar, mas a questão é, para que isso não crie barreiras para a inovação, o que é possível ser feito para errar menos? E menos e mais barato. Né? Acho que com um pouco mais de cuidado, né, você consegue errar um pouco menos e errar mais barato. Sensacional, Bruno. Achei super provocativo. Eu já estou pensando no meu negócio, tá? Que mercados eu posso criar. Exatamente. E como explorar os meus mercados de uma forma mais inovadora. Com certeza. Né? Sem necessariamente mudar meu produto. Exatamente. Nesse momento. Pode ser até que eu mude. Ao redor do produto. Mas ao redor do produto. Cia, o que você traz para a gente de reflexão nesse final? Eu queria deixar uma mensagem e fazer um compartilhamento. Por favor. A mensagem que eu acho que eu incluiria naquela nossa lista de princípios é que no final, acho que foi o Stephen Covey que falou no livro dele, que é assim, vou falar em inglês e depois traduzir. We manage things, we lead people. A gente gerencia coisas, a gente lidera pessoas. Liderança é liderar pessoas que têm vontade própria, que têm necessidades, que têm a decisão de entregar mais ou menos para o negócio, para a empresa, de ficar ou de sair, etc. Então, essa liderança, ela precisa ser, sobretudo, humana. Então, no final, tudo que a gente está falando é assim, a liderança precisa entender de gente, precisa conhecer as pessoas que está liderando, precisa saber, precisa escutar, precisa conversar, precisa se colocar no lugar. Então, eu acho que esse é o grande princípio de tudo. Então, como é que a gente pode ter mais humanidade
no nosso dia a dia, né? Então eu passei assim, a minha vida inteira trabalhando em grandes empresas, em cargos executivos, e eu estou num momento que ainda não sei qual vai ser para frente, mas no momento eu estou experimentando algumas coisas diferentes, né? Então eu tenho que ter a minha visão do que eu quero e do que eu não quero, né? Eu tenho que me habilitar, me capacitar, pensar no cliente acima de tudo, né? Então, enfim, eu também estou passando por isso e eu fiz muitas conexões aqui do que a gente falou e achei E eu achei muito generoso da sua parte trazer esse lado seu, né? Porque eu acho que isso faz muitas pessoas que estão passando por momentos muito semelhantes também a fazerem a sua gestão da mudança, né? De poder pensar. E que é isso que vocês trouxeram aqui na mensagem o tempo todo. A gente vive um processo de mudança. Às vezes está mais perceptível, às vezes está menos perceptível, mas a gente está sempre em processo de mudança. Se a gente estiver mais atento, a gente vai capturar mais oportunidades e fazer inovações no nosso mercado, no nosso Disruptivas ou produto, incrementais. ou incrementais. Gente, eu vou finalizar agradecendo assim muitíssimo. Eu sou muito fã de vocês dois, de verdade. Assim, quero que vocês tenham certeza de que vocês podem contar comigo aí nos processos de mudança que estão vivendo. Eu sempre termino a conversa, uma poesia fiz diferente, porque eu tentei ser tecnológica hoje, sabe? Falei assim, vou buscar uma inspiração no mundo da tecnologia. E me ajuda, o nome do CEO da Microsoft é Satya Nadella, Satya Nadella. Eu peguei uma frase do Satya Nadella, que é maravilhoso. que é maravilhoso, porque ele potencializa, né? Ele fala muito do humano, né? E eu achei essa frase super legal para a gente terminar, que tinha a ver com conexão tecnologia e cultura, e humano e mudança, que é: a tecnologia deve ser uma extensão da capacidade humana, ajudando a resolver problemas, criar novas oportunidades e melhorar a vida das pessoas. Se não for isso, não tem sentido algum. Certo, Bruno? Totalmente. Total. Finalizamos mais um podcast. Nos acompanhe nas redes. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada.